E agora é hora de entrevista. Aqui no Nordeste acontece. Eu recebo no estúdio Frederico Gorgulho, ele que é professor e palestrante, vai inclusive participar de um evento em Natal sobre marketing no setor supermercadista. Frederico, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Ana Ruth. Tudo bem? Tudo bem. Frederico, falar sobre marketing, falar sobre tendência para o segmento de supermercado. A gente está falando sobre o que exatamente, Frederico? Qual é a tendência nesse momento de um setor milenar? Claro, com certeza. Quando se fala de tendência, a gente para o supermercadista estratégias para poder gerar a melhor experiência de compra para o cliente que vai na loja. Então, ou seja, aquilo que se tinha antigamente, do menos uma loja abastecida, limpa, precificada, organizada, já cai por terra. Hoje é necessário ele entender cada vez mais o seu cliente para que possa atender e possa diferenciá-lo da concorrência. Agora, algo que chama atenção é que o supermercado, a grande maioria, eles vendem os mesmos produtos, são as chamadas commodities. O que diferencia, o que define o consumidor ir para um supermercado A e não para o supermercado B? Tem algumas variáveis, Ana Ruth. Podemos citar o atendimento, né? Uns atendem melhor do que outros. Podemos citar também a área de perecíveis, ou seja, a banana, o mamão, a carne no supermercado tem mais qualidade e melhor preço do que outros. Ofertas, entre outros detalhes que o supermercado pode vir a oferecer ao cliente, como serviço de entrega grátis, serviço de vale gás, algumas outras coisas do gênero. Até que ponto a promoção, o preço baixo ainda tem um apelo forte junto ao consumidor, Frederico? Ainda mais em tempos de recessão, né, sociopolítico-econômica, como a gente passa, onde você tem uma desvalorização do real, as pessoas elas tentam fazer o seu dinheiro render mais. Então, o supermercado é pertinente ele fazer estratégias que realmente façam o cliente ir até a loja para comprar aquele produto, que na verdade não fica só naquele produto. Eu acabo fazendo toda a minha cesta de compras naquela loja. Então, isso é vantagem para o supermercado, que atrai o cliente, e vantagem para o consumidor, né, o shopper, o nosso cliente, que acabou obtendo mais desconto e conseguiu valer mais o seu dinheiro. Frederico, a gente vê que nos grandes supermercados, eles instalam também lojas satélites, lojas de outros proprietários, obviamente. Essas lojas, elas atrapalham porque o cliente termina gastando um valor a mais na loja e reduzindo o ticket médio no supermercado, ou elas agregam porque o cliente vai para a loja e entra no supermercado? A tendência hoje, Ana Ruth, é fazer com que a loja de supermercado, ela atenda o cliente em todos os sentidos. Tá? Não seja só isso, eu preciso de um banco, eu preciso comprar gás, eu preciso de uma sapataria, eu preciso de um chaveiro, de uma farmácia, de uma lotérica. Então, o que você tiver para agregar, melhor para o cliente, que acaba direcionando para lá. Os supermercados, e aí eu falo especificamente do segmento do Rio Grande do Norte, eles se envolveram recentemente em algumas polêmicas sobre a questão do embalador, que isso não é só do Rio Grande do Norte, essa discussão sobre a questão do embalador e sobre a questão de funcionar ou não 24 horas. Hoje os supermercados aqui, o senhor não é daqui, mas os supermercados aqui funcionam até 10 horas da noite. Certo. Qual a avaliação que o senhor faz sobre esses dois pontos? Tudo, de novo, remete à necessidade de mercado. Se existe um cliente, um número de clientes que faça compra de madrugada, como existe em São Paulo, outras grandes capitais, a necessidade de se abrir ou se estender o horário de abertura e fechamento do supermercado vai ser feito sem problema nenhum. E sobre o embalador, né, que muitas vezes é chamado no varejo supermercadista de empacotador, é uma coisa que é um cargo, podemos dizer assim, que está quase que em extinção, né? Umas grandes capitais já não tem mais, como algumas grandes redes também, indo mais para o Sudeste, também já não tem nem mais a sacolinha. Então, isso é a tendência que vai acontecer. E é um serviço que o cliente perde, mas a gente está falando de custos, ou melhor, investimentos, né? Mas que seja custos para o mercado, que ele acaba tirando do orçamento do mesmo. Frederico, o senhor falou sobre a famosa sacolinha. Isso. Por que ainda não se consegue, mesmo falando tanto sobre desenvolvimento sustentável, o cliente, o consumidor, ele ainda não consegue assumir a postura de deixar a sacola plástica de lado e levar a sua sacola ou a sua caixa para o supermercado? O que é que falta? Isso falta, primeiro, uma conscientização, né? E a sacolinha do supermercado, o cliente já habituou a fazer com lixo. Tanto a própria alça, que já ajuda a dar nó, né? Então, quando você tenta fazer uma conscientização, não consegue, o processo, infelizmente, é colocado quando o supermercado começa a cobrar, que já existe em alguns lugares, tá? Olha, você quer comprar a sacolinha, tudo bem, te dou quanto você quiser, 8 centavos e simplesmente o cliente paga. Alguns pagam, outros que não.
quando começa a mexer no bolso, Ruth, aí no caso eu vou realmente fazer e vou colocar sacolas retornáveis para minha casa, caixotes, caixas e papelão e por aí afora. Redes de supermercados e supermercados de bairro, concorrência desleal? Não, a rede de supermercado ela tem um maior poder de barganha de produtos, um maior poder de marketing, alguma coisa. Ao mesmo tempo, o supermercado de bairro ele tem uma coisa que a rede muitas vezes não tem, que é a proximidade, é o contato com o cliente. O fato de tratar bem, de poder fazer com que ele volte naquela loja. Então, tudo isso, né, é um ponto muito positivo para essa rede, a gente chama rede de vizinhança, né, de supermercados pequenos, que é um diferencial mediante as grandes redes que tem no país. Frederico, só uma última pergunta. O senhor participa amanhã de um evento promovido pela Associação dos Supermercados, não é isso? Isso, é um projeto chamado Projeto Arena Supermercadista, que a ASERN, que é a Associação Supermercadista aqui do Rio Grande do Norte, nos cedeu espaço. E então nós vamos lá falar sobre tendências de consumo, tendências de mercado, gestão de produtividade em loja e, claro, estratégias de venda para o supermercadista. A gente conversou aqui no estúdio com o Frederico Gorgulho, ele que é palestrante e vai participar desse evento no setor de supermercado em Natal. Frederico, obrigada, boa noite. Muito obrigado a você. Se você ver essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece fica por aqui. Sua companhia agora é o Jornal da Band. E nosso próximo encontro amanhã, nesse mesmo horário. Ótima noite para você, boa semana.